E essa é a notícia que todo torcedor do Flamengo queria escutar para finalizar esse mês de fevereiro. Pedro Guilherme deu mais um importante passo para voltar ao futebol brasileiro. O atacante do Flamengo, inclusive, já tem previsão de retorno aos gramados. Fala galera, eu sou o Cidão Marinho, tô chegando aqui no canal da Litoral News com todas as informações sobre a situação do Pedro, centroavante da equipe do Flamengo, que se lesionou na temporada passada, teve uma lesão ligamentar e desde então vem se recuperando. Passou pela cirurgia, todo o processo de recuperação vem acontecendo e hoje o Pedro deu mais um importante passo para voltar ao futebol com a equipe do Flamengo. O jogador vinha sendo avaliado no decorrer das últimas semanas pelo departamento médico do clube, em contato direto com o doutor que operou o Pedro na cirurgia realizada ainda no ano de 2024. E dentro da decisão, o aval positivo para que Pedro pudesse voltar aos gramados do CT Jorge Lau, o CT Ninho do Urubu. E o jogador deu mais esse importantíssimo passo e agora já faz toda a preparação física com os preparadores da equipe do Flamengo em busca do seu retorno. Hoje, ainda no finalzinho do mês de fevereiro, o Pedro inicia essa trajetória. Se responder bem a todos esses comandos, a toda a preparação física, a tendência é que o jogador já seja integrado ao grupo ainda no mês de março e possa retornar ao Flamengo logo no mês seguinte, o mês de abril. Pedro já vinha fazendo trabalhos na grama e também na areia fofa, correspondeu bem na sua estrutura, com movimentos facilmente feitos e por isso o jogador recebeu o aval positivo para poder retornar aos gramados. E é um ponto importante, né? Porque o Pedro é um centroavante nível ouro, assim podemos dizer. É aquele cara acima da média. Hoje ainda é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Claro que passou por uma lesão, não sabemos ainda como vai retornar, mas a expectativa é que o Pedro retorne bem para os gramados a partir do momento que for liberado pelo pessoal da preparação física para retornar aos treinamentos junto a todo o elenco da equipe do Flamengo. Vamos ouvir o Fábio Marcelo, ele é o coordenador da fisioterapia do Flamengo e fala um pouquinho sobre essa volta do Pedro e qual é o esquema para o retorno do jogador nesse momento ao campo. Nós chegamos em janeiro, fizemos uma avaliação de todo o processo que havia sido feito. Ele estava num estágio muito bom, em termos de amplitude de movimento, de força muscular, já num nível bem satisfatório para que a gente pudesse dar prosseguimento após essa avaliação que fizemos no início de janeiro, onde incluiu não só um trabalho de força, resistência, potência muscular, mas também de reeducação funcional proprioceptiva, seja indoor, seja dentro do espaço interno do clube, onde a gente usa recursos variados de propriocepção, ou seja, de estímulos de equilíbrio, coordenação, controle motor, e depois trouxemos ele para a parte externa, que é o trabalho na grama, no habitat dele, e na areia fofa. Então, nós dividimos aí o trabalho durante a semana, durante essas últimas semanas, e ele fez variando o trabalho na areia e na grama, e sempre muito bem, sempre com um desempenho muito bom, o que fez com que aumentasse a qualidade muscular dele, a qualidade de controle motor, ou seja, ele consegue fazer os movimentos, os exercícios de forma muito satisfatória. E a partir do momento em que foram observados a evolução dele, tanto clínica quanto fisioterapêutica, a gente entendeu que ele poderia avançar na fase da recuperação dele. Vamos acompanhar também a fala do Diogo Linhares, preparador físico da equipe do Flamengo, que tem feito esse trabalho individualizado com o Pedro Guilherme, né, que já tá trabalhando aí com as estacas no campo, já fazendo chutes a gol, naquele golzinho. É um atleta de alto nível que vai começando a retornar para os gramados e vai dando um passo importante na sua recuperação. O Diogo Linhares também explica como vai se dar esse processo da preparação física junto ao Pedro Guilherme, visando, é claro, o jogador pronto para retornar ao futebol. O Pedro iniciou hoje, como você falou, uma nova fase da recuperação dele com a preparação física. Nesse primeiro momento, a gente fez um trabalho indoor de força com ele. No campo, a gente priorizou o condicionamento físico dele através de gestos técnicos, como condução, finalização, hoje no golzinho, e com a resposta do atleta, a gente vai progredindo com ele ao longo das semanas. Essa finalização começa no golzinho, depois passa para uma baliza maior,
de acordo com a resposta que o Pedro der pra gente. Funciona da seguinte maneira, a gente tem um planejamento semanal pro Pedro e a gente avalia a propensão do treino, a resposta dele a cada dia. A gente planeja, executa e a gente vê a resposta dele, analisa as cargas, o gesto motor do Pedro, a resposta tanto de carga externa quanto de carga interna do Pedro, e aí a gente vai ajustando as sessões seguintes. E aí a expectativa é que o Pedro, respondendo bem como vem respondendo, pelo menos nesse dia inicial, ele já possa ser reintegrado ao elenco no finalzinho do mês de março para iniciar um trabalho e retornar no mês de abril para a equipe do Flamengo. É aquela projeção otimista, né? Que desde a temporada passada, o próprio Dr. Márcio Tanuri, que era o chefe do departamento médico do Flamengo na gestão rubro-negra passada, já trazia e se mantém e deve ser de fato a previsão confirmada. Em abril, mês ali que dá para dizer que é o início do Campeonato Brasileiro, né? Começa na última semana de março, mas em abril tem as rodadas ali sequentes do Campeonato Brasileiro, então esse deve ser o mês que vai marcar o retorno de Pedro Guilherme ao futebol do Flamengo. E aí a gente sabe, é um atleta de alto nível, é um jogador que pode ajudar demais o rubro-negro, até porque tem Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil e, é claro, o Super Mundial de Clubes. Eu quero ouvir o torcedor. Pedro não joga desde setembro, o jogador, né, passou por essa lesão ligamentar, tá se recuperando, hoje deu um passo importantíssimo dentro dessa reta final da sua preparação. E a gente lembra que lá no Fluminense, né, clube que revelou o Pedro, ele passou por uma lesão muito parecida. Inclusive naquela época, né, a informação que tomava conta do noticiário era que o Pedro iria acertar com o Real Madrid. Mas por conta daquela lesão acabou não acertando com a equipe espanhola, mas quando retornou aos gramados, pós-lesão, e foi uma lesão muito parecida, né, mudou que foi na outra perna, foi no outro joelho, o Pedro voltou muito bem. Então é um atleta que já passou por isso na sua carreira, sabe como é retornar, sabe quais são ali as coisas que tem que buscar para aplicar um bom futebol. E é claro, o torcedor do Flamengo espera que o Pedro possa voltar em alto nível a desempenhar o seu grande futebol com a equipe do Flamengo. O Pedro é craque. O Pedro é o principal 9 do futebol sul-americano e, na minha visão, é o 9 da Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira. E aí eu quero ouvir o torcedor. Essa notícia anima o torcedor do Flamengo? Essa notícia enche de motivação ainda mais o torcedor do Malvadão? O Flamengo já tá atuando fino da bola, né? Cada vez mais mostrando evolução sob o comando do técnico Felipe Luiz. E a volta do Pedro pode ser uma volta importantíssima, ou melhor, vai ser uma volta importantíssima, já que o jogador é o homem-gol, já que o jogador é o artilheiro, e por isso o Mengão tende a produzir ainda mais gols a partir do retorno do Pedro. Tô contando com o like do torcedor, dedinho apontado pra cima bem aqui embaixo, você clica nele e deixa o seu joinha. Conto também com a sua inscrição, o botãozinho inscrever-se também tá aqui embaixo à sua disposição. Confere aí, se estiver aparecendo um inscrever-se, você clica nele, se torna inscrito e ativa o sininho na opção todas. Eu sou o Sidão Marinho, sempre trazendo as informações do Flamengo, o maior clube do mundo, pro torcedor ligado aqui no canal da Litoral News. É o Mengão Malvadão, semifinalista do campeonato estadual, que tem essa notícia importantíssima, Pedro Guilherme dando mais um passo buscando, né, rumando para sua volta aos gramados do futebol brasileiro. Tô contando com o seu comentário, o chat tá aqui à sua disposição, sua opinião é muito importante aqui no canal da Litoral News. Valeu, galera!